E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas. A gente percebe nitidamente que ele ouve uma voz primeiramente, como voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E posteriormente ele ouve uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas. Então eu vejo duas vozes aqui, diferentes uma da outra. A gente vai perceber no estudo hoje que os comentaristas eles entendem que isso aqui é uma voz única. Uma festa no céu. O Cordeiro e os selados estão sobre o monte Sião, e do céu se ouve a voz de um grande coral acompanhado de uma orquestra de arpistas. As vozes são tão jubilosas que parecem com o rebentar de muitas águas e com o ribombar de um grande trovão. São as celebrações da redenção. Finalmente, a vontade de Deus será feita na terra como no céu. Ele cita Mateus 6,10 aqui. O Cordeiro resgatou a terra e sobre ela reinará para sempre, citando Zacarias 14,9. Esse arpistas aqui, um dos comentaristas diz que todos os redimidos ou os remidos tocarão harpas e cantarão. E sobre essa voz do céu, esta é a voz dos 144.000 entoando seu cântico, que é acompanhado por 144.000 harpas tocadas por eles. O som é comparado às muitas águas e a um grande trovão, como a voz dos remidos nas bodas do Cordeiro. Ele cita Apocalipse 19:6. Essa voz do céu, eu trago algumas referências aqui. Uma terceira hipótese também, que poderia ser a voz do próprio Senhor Jesus aqui. Apocalipse 1, 14 e 15, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Então, muito semelhante a isso que João relata aqui em Apocalipse 14. Ezequiel 43:2 fala da glória do Senhor quando enche o templo, e eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então essa aqui é uma terceira linha que eu trago, como sendo essa primeira voz aqui a voz do Senhor. E cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esse cântico, para este comentarista, então, o único cântico em que as palavras ou o tema não são dados. Um novo cântico entoado por um novo povo sobre um novo tema. Esse novo cântico também nós temos algumas referências bíblicas sobre ele. Eu vou deixar uma aqui registrada em Apocalipse 5, do 8 ao 10, a gente já tinha visto. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Eles não estão contaminados. Isso se refere aos 144.000 que não se corromperam pela idolatria. A fé em algo que não Cristo e a cruz constitui adultério espiritual, que é a idolatria. Isso aqui é muito importante a gente ter em mente. Primícias para Deus. Pelo uso da palavra primícias, isso nos diz que toda a nação de Israel está indo a Cristo.
o que de fato só ocorrerá na segunda vinda. Agora o comentarista mais à direita, e logo depois a gente vai trazer os textos bíblicos. Eles foram comprados. Para este autor, se considerada de forma literal esta afirmação, provaria que todos são homens. Mas a afirmação seguinte, se considerada literalmente, provaria que todos eram mulheres. Ele fala de virgens aqui. É óbvio que a ideia é descrever sua pureza de caráter. Eles são homens e mulheres salvos que não se contaminaram com o sistema religioso idólatra e imoral da grande prostituta de Apocalipse 17. Aí ele cita aqui, veja a mesma comparação de Paulo em 2 Coríntios 11:2. A gente vai ler aqui agora. Os que seguem o Cordeiro, eles são ressurretos e glorificados como Cristo, e podem ir para onde quer que ele vá. Não poderia significar que são inseparáveis por toda a eternidade. As primícias para Deus, os primeiros judeus salvos após o arrebatamento dos judeus e gentios salvos na igreja. Vejam que ele faz essa analogia aí, apresentar a igreja como uma virgem pura a um marido, que é Cristo. Então, algumas vezes, em alguns textos bíblicos, a gente vai ter essa analogia aí entre uma mulher e o marido, que é Cristo. Então é isso que ele se refere aqui no comentário anterior. Efésios 5, do 25 ao 27. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso que ele está dizendo aqui em Apocalipse 14, são virgens. Apocalipse 3:4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. A respeito dos que seguem o Cordeiro, João 8:12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Também João, no capítulo 10, versículo 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E também no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Os que dentre os homens foram comprados, Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Está aí o preço pago, então, descrito lá em Atos, capítulo 20, versículo 28. Efésios 1:14. O qual é o penhor da nossa herança? Quem? Jesus Cristo, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Tiago 1:18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos hoje proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse 5, versículo 9 e 10. E entoavam um novo cântico, dizendo, os 4 seres viventes e os 4 anciãos: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste
Para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O termo virgens, aqui já o comentarista, indica um sentido espiritual. Eles permaneceram puros, recusando-se a se conformar com o sistema mundial ímpio. Eles são preservados por um ato soberano de Deus. Deus conhece a cada um de nós, é capaz de suspender o juízo para que não sejamos contados com os ímpios. Ele fez isso nos dias de Enoque, nos dias de Ló, nos dias de Noé. Fará antes e durante a tribulação. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Ele cita esse texto bíblico lá em 1 Samuel 2,30.